Vamos lá, eu só estava falando então que nesse clima, né, nesse contexto que nós estamos, a gente também considerou a celebração do mês das mulheres, né, que na verdade todo dia é dia, mas que a gente possa também recuperar, né, esse princípio, e nós consideramos isso nos outros debates que nós fizemos, de termos mulheres palestrantes, não está sendo diferente aqui, né? Então, a proposta é essa, com esse tema que nós vamos trabalhar hoje, que é produção cultural na terapia ocupacional, com a Ellen Freitas, a Isadora Cardinale e a Paula Cardoso, que tem o objetivo, nesse debate, de compartilhar as relações e interfaces existentes entre essas duas áreas profissionais e ampliar as possibilidades de atuação profissional para quem se forma também em produção e política cultural. Então, cultura e saúde são, sem dúvida, também duas áreas importantíssimas nesse contexto de cicatrizes tão profundas. Agora, eu vou apresentar nossas palestrantes e imediatamente passar a palavra para elas. Depois das falas, abriremos ao debate, porque um dos princípios desse projeto é justamente oportunizar que o público possa perguntar, interagir, participar. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas, comentários, curiosidades. Então, nossa primeira palestrante de hoje é minha adorada amiga, Ellen Isabel de Freitas, terapeuta ocupacional formada pela UFSCar em 2001, e desde lá construiu percurso na área de saúde mental em todos os ciclos de vida. Fez aprimoramento profissional em reabilitação psicossocial na FMB Unesp 2003 e mestrado em saúde coletiva, saúde pública, também na FMB Unesp em 2006. É especialista em ativação de processos de mudança na formação superior de profissionais de saúde, Fiocruz, 2006. Compõe o coletivo de estudos TO como Produção de Vida, sob orientação de Maria Ângela Quarentei. Trabalha com formação em cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres, além de atendimentos e supervisões. Também atua como TO no CAPS-IJ, Infância e Juventude, Freguesia do O, Brasilândia. Integra a diretoria da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo e é preceptora do programa PET Saúde, Interprofissionalidade, PUC São Paulo. Paula Tatiana Cardoso é professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, graduada, mestra e doutoranda da Universidade Federal de São Carlos. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas linhas Cultura, Territórios e Terapia Ocupacional, Perspectivas Críticas e Decoloniais em Terapia Ocupacional. Faz parte da equipe proponente e gestora do programa Museu da Memória Viva, aprovado pelo edital Mais Cultura nas Universidades, 2016-2018. Compõe as coordenações do coletivo e programa de extensão ProCult, Diversidade e Cidadania, da UFTM, e do grupo de pesquisa ATO, AHTO, Atividades Humanas e Terapia Ocupacional da UFSCar. Isadora Cardinale é terapeuta ocupacional pela UFSCar, especializada em terapia ocupacional, artes, saúde e cultura, pela Faculdade de Medicina da USP, mestre e doutoranda em terapia ocupacional pela UFSCar, é membro do laboratório Grupo de Pesquisa Atividades Humanas e Terapia Ocupacional, AHTO, e do grupo de pesquisa Terapia Ocupacional e Cultura. Atua também como agente cultural e educadora em projetos junto a universidades e comunidades de São Carlos e de São Paulo, trabalhando principalmente com os temas atividades humanas, produção de vida, arte, cultura e contextos sociais. Então, obrigada a vocês três. Antes de seguirmos a ordem, né, das palestras, a Paula quer fazer uma breve fala e depois nós continuamos com a ordem prevista da Ellen, depois a Paula novamente e por último a Isadora. Paula, fique à vontade. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu queria dizer, na verdade, em meu nome e das meninas, da Ellen e da Isa, porque a gente sentiu que a gente não conseguiria dizer mais nada se a gente não dissesse da nossa tristeza hoje e da nossa solidariedade pelas famílias, pelas pessoas, pelas populações que perderam amores pela Covid-19, que estão com seus amores adoecidos, lutando pela vida hoje, e pelas pessoas que sofrem historicamente com a desigualdade social, com a injustiça social, e que foram muito agravadas, né, aprofundadas pelo contexto da pandemia. Então, a gente precisava dizer de como estamos afetadas com isso, para poder dizer qualquer outra coisa depois. E eu agradeço pelo espaço, viu, Carla?
Que lindo, que lindo. Tamo junto, tá? No pensamento, na força, nessa energia. Precisamos, né? Ellen, a bola é tua. Gente, muito boa tarde. Uma grande alegria estar aqui nesse encontro e conhecer pessoas diversas que se interessaram por esse tema, que a gente também meio que se apaixonou, né? E aí é um prazer grande estar aqui. Eu queria agradecer muito a Carla pelo convite, porque isso também disparou na gente muitos movimentos, né? Muitas intensidades nos nossos encontros preparatórios e tudo mais. Então, para começar, eu queria dizer que a minha fala, ela é uma fala bastante informal, porque apesar de ter alguma aproximação acadêmica, né, de ter feito um percurso e de ainda também fazer parte do grupo de pesquisas do ato, que eu esqueci de colocar, eu sou um pouco mais afastada da academia, né, a minha prática diária no campo de assistência mesmo, e da área da saúde, mais especificamente da saúde mental, que é meu campo de atuação desde a formação. Então, para a gente essa mesa é um presente, né, uma oportunidade de composição e de construção que reúne olhares de 3 terapeutas ocupacionais e que esses olhares se conectam. Mas em si, nós 3 temos experiências muito diferentes no exercício da nossa profissão. Nós atuamos de maneira muito intensiva, mas em práticas muito diferentes. E quando nós nos reunimos para pensar a estrutura aqui das falas, era até engraçado ouvir a Paula dizendo do meu jeito de construir o pensamento, que era um jeito da saúde, e como era interessante perceber o tipo de organização de raciocínio, como que ele se compõe e também como ele diverge, né? E quais são as diferenças. Então, a gente também cresceu e acho que vai continuar crescendo, e nessa experiência a gente vai crescer muito com todos vocês aqui. Mas apesar dessa diferença, né, da nossa trajetória prática, a gente tem um ponto de intersecção que é muito forte, que vocês devem ter ouvido, né, nas apresentações, os nossos mini currículos, que é a terapia ocupacional como produção de vida. Esse é um ponto que nos conecta de uma maneira realmente muito forte. Essa concepção foi elaborada por uma terapeuta ocupacional chamada Mariângela Quarentei, com a qual nós 3 estudamos, e ela também não fez um percurso acadêmico convencional, mas ela se dedicou por muitos anos da vida profissional ao ensino da terapia ocupacional, especialmente em estágios de graduação e pós-graduação, e de compreender e de se aprofundar na produção de conhecimento em terapia ocupacional. E ela acabou elaborando aí essa enunciação da terapia ocupacional como produção de vida, e com ela a gente tem seguido por caminhos diferentes, mas numa sustentação muito parecida. Então, nesse contexto, nós 3 encontramos e partilhamos uma forma de compreender a terapia ocupacional para além das áreas, né? Nós temos uma forma de compreender os sujeitos, a produção de subjetividades e os fluxos relacionais. E por isso a gente considera que, desse ponto de vista, a conversa tem tudo a ver com a produção cultural. Então, a nossa intenção não é trazer uma aula, um conteúdo formativo de uma maneira padrão, mas né, como uma transmissão de conhecimento, assim, mas a gente gostaria de dialogar sobre a interlocução possível entre a TO e a produção cultural. E na minha compreensão, essa conversa pretende descortinar possibilidades de composição. Além da gente contar, a gente também tem a intenção de que cada um que está aqui ouvindo possa ir abrindo uma cortina no seu pensamento de como é que essa interlocução é possível, né? E para isso, então, eu pensei de falar sobre a constituição dos sujeitos e a terapia ocupacional e contar como eu componho o meu pensamento para disparar esse diálogo. E eu adoro falar sobre terapia ocupacional, adoro mesmo, apesar de não ser muito fácil, para mim é instigante. Então,
eu queria pontuar assim, que eu não acredito que haja uma definição para a terapia ocupacional. A gente pensou em falar sobre TO e eu fazer essa introdução também porque tem muita gente que não é da área da TO, então a gente queria colocar um pano de fundo, né, falando um pouco da nossa profissão também e dessa questão da constituição dos sujeitos e das suas subjetividades, que é um tanto comum para nós. Então, eu não acredito que exista uma definição única de terapia ocupacional, mas sim que existem terapias ocupacionais, né? O campo da terapia ocupacional, ele é vastíssimo, assim como as referências teóricas que balizam o arcabouço conceitual e sistematiza, norteia as práticas que os terapeutas ocupacionais desenvolvem nos seus lugares de prática. Por isso, a gente fez questão de definir esse ponto de partida, esse território que nos aproxima, e ainda que eu esteja na saúde e nós estejamos aqui mais falando direcionadamente para o campo da cultura. Então, para focar um pouco mais na questão da constituição dos sujeitos, eu quero trazer um apontamento que a Maria de Lacoirentey faz sobre compreender a terapia ocupacional relacionada com a produção de vida, olhar para essa profissão do ponto de vista de que a terapia ocupacional está envolvida com a produção da vida, né? Com os modos de estar no mundo, ela está envolvida com as maneiras de existir e com a própria fabricação dos mundos pelas pessoas que o habitam. E ainda, como ela coloca, que a vida é um contínuo incessante de atividades entrelaçadas e afirmadas continuamente. E que a TO se relaciona com a criação dos territórios de existência, a partir dos acontecimentos, em tempos, de determinados modos, em lugares, ou seja, com a complexidade da experiência. Então, a gente compreende que a terapia ocupacional ela está numa relação muito, muito íntima com a experiência humana, né? E aí, eu convido todo mundo para pensar um pouco do que se ocupam os sujeitos. O que ocupa os sujeitos e os coletivos? Como ocupam? Pelo que são ocupados? O que ocupam? E que convocações para transformação ou fixação de estruturas, tanto individuais quanto coletivas, nos são colocadas nas nossas experiências cotidianas? O que fazemos, o que fizemos, a nossa trajetória, as nossas vivências, o que nos atravessou e o que nos atravessa, o que nos constituiu até aqui, o que nos passa agora, seja no âmbito racional ou no âmbito das emoções e sensações, para pensar nos nossos modos de ser, de estar na vida, as forças que se afirmam sobre nós, que se impõem, as nossas atitudes, quem somos, seja no individual ou no coletivo, tudo isso está intimamente relacionado com as nossas experiências, com aquilo que nos toma, que nos arrebata, que nos mobiliza. Papéis, pertencimento, como se constituem as nossas subjetividades? Como nos singularizamos e nos coletivizamos? Afirmando sentidos para habitarmos este ser quem somos e como somos nas relações. E na minha concepção, no encontro com um sujeito, seja aí um sujeito individual ou coletivo, a terapia ocupacional, ela pretende operar na criação e na experimentação de novos possíveis. Se dedica ao encontro e a compreender e investir nos encontros que ocorrem entre os corpos e o que se produz a partir desses encontros. Um ser humano, por exemplo, encontra um lugar e se transforma. Encontra uma doença e se transforma. Encontra uma tragédia e se transforma. Encontra uma coletividade e se transforma. Um sentimento, um raio de sol, uma música, uma lembrança. Tudo isso nos transforma e nos recria o tempo todo.
Eu poderia seguir aqui dando infinitos exemplos dos incontáveis encontros que nos movem, nos deslocam, nos fazem experimentar a potência mais alegre, que compõe nossa vitalidade e a produção de mais vida para nós, assim como exemplos de como os encontros também podem nos paralisar, nos decompor, achatar a nossa existência, nos colocar em decomposição e fazer a gente experimentar a condição de sujeito e a condição de assujeitados. Enfim, eu queria constituir-se subjetivamente, e tudo que decorre desta constituição, em termos de ser quem somos e fazer o que fazemos, passa pelo que experimentamos enquanto vivemos, do que nos afeta. Eu gosto de pensar, e aqui bastante influenciada pela saúde, né, do lugar onde eu tô e vivo desde que eu iniciei na profissão. Eu gosto muito de pensar como a relação dos sujeitos, com o que lhes proporcionam as suas experiências, o seu lugar e o modo de vida, como essa relação pode interferir no engendramento desses corpos. Como pode interferir para que esses corpos possam se tornar mais apropriados de si mesmos, menos capturados, mais afirmativos, com mais condições de constituir para si pertencimento, produção de processos saudáveis de existência, enfrentamentos de desafios, de criar saídas e de inventar maneiras de ser e de seguir na vida. Nós pretendemos disparar esses processos de pensamento sobre como se dá a nossa existência como sujeitos, seja na esfera individual ou coletiva, e de como a vida de cada um e do organismo social acontece a partir do que se produz nesses encontros. E isso é um dos pedaços, né, do que a gente se atreve a propor nessa conversa. É um convite para a gente desvelar mesmo essa relação, pensando em disparar questões para todo mundo que está aqui hoje, se colocar a pensar sobre o direito de existir, sobre encontrar saídas, sobre experimentar e compor, sobre compartilhar, sobre afetar-se, mover-se, afirmar e criar. A questão da criação, para a gente, é uma questão preciosíssima. E trazer, agora mais já indo para o final, porque o tempo é curtinho, a partir de um lindo texto que a Isadora é uma das autoras, um texto sobre proposições da terapia ocupacional na cultura, a ideia de que a cultura é uma forma de existência e de resistência humana. E a gente entende que isso faz uma grande conexão com a terapia ocupacional, desde o ponto de vista de que esse é um dos pontos centrais da nossa profissão, a existência e a resistência. A questão dos direitos humanos e sociais na busca pela valorização da diversidade, na afirmação do direito, a existências múltiplas e a existências diversas. Esses pontos a gente entendeu que são pontos muito, muito conectivos entre as nossas áreas. E a gente compreende que a construção do sujeito se dá a partir da composição das singularidades. E como nós, terapeutas ocupacionais, buscamos as potencialidades singulares e coletivas. Ou seja, o convite está feito, e eu vou deixar assim uma questão final que está relacionado com o que podem os corpos ao se encontrarem, num tempo, espaço, pleno de intensidade. Como recolher afetações? Como inventar possíveis? Como favorecer a produção de mais vida a partir das experiências, das singulares e das compartilhadas? A intenção dessa breve fala é chamar a atenção para o fato de que a existência em uma das suas dimensões se dá a partir dos encontros. Existimos porque temos infinitos e contínuos e inúmeros e toda a infinidade de encontros a todo momento.
E a cultura, na sua dimensão simbólica, é um constituinte de subjetividade, do cotidiano, da vida, e que através dela afirmamos sentidos, e sentidos se afirmam sobre nós. E percebemos, com essas breves colocações, o quanto a produção cultural se relaciona com a vida, com o direito e também com a produção de cuidado. Então, essa era a minha breve fala, dá vontade de falar 1 milhão de coisas a partir daí, mas a gente tentou ser mais rapidinha, quem sabe a gente continua essa conversa depois. Eu acho que eu vou ler eu tenho um comentário aqui para fazer, mas eu primeiro vou ler um comentário do chat, vou burlar um pouquinho a ordem aqui, que ia ser para o final, o chat, mas assim, tem a Janine que comentou aqui, que fala linda, estou emocionada aqui. Janine, eu também, é mais ou menos por aí que eu ia, segurei aqui. Primeiro para dizer para a Ellen que essa fala dela é uma fala que conecta bastante com o que os alunos estudam no campo da cultura. Eu acho que tem muita gente de terapia ocupacional aqui que também se reconhece nessa fala, e que essa conexão é muito mais próxima do que a gente imaginava, né, muito mais viva, né, de proximidades do que a gente imaginava. Eu destaquei aqui uma parte da sua fala, que é a criação e a experimentação de novos possíveis. É o tempo inteiro nessa potência que a produção cultural e a política cultural opera, né, nessa possibilidade de recriar, de não achar que ali é o final. Né? E aí você também traz essa ideia de produção de mais vida, né? Da existência, a existência vinculada com os sujeitos, as suas individualidades, mas também a potência que é carregada totalmente na coletividade. E como não deixar de falar que nesse momento em que os corpos estão tão adoecidos, em vários sentidos, que a gente se inspire nesse tipo de fala e nessas áreas que a gente está discutindo aqui. Obrigada, Ellen. Obrigada, estou super emocionada também. Paula, querida, sua vez. Pois é, né? Eu não canso de escutar a Ellen. A gente conversou, por isso, tá entendendo, Carla? Quando você propôs pra gente isso, primeira coisa foi, oba, a gente vai poder estar junto, e eu não me canso de ouvir. Também estou emocionada, né? A gente que está sempre perto me emociona sempre. E muitas conexões mesmo na fala. Tinha uma questão que passou por nós, desde o início, né, do convite, que é para quem que a gente com quem a gente ia encontrar. E o encontro é algo tão importante para a gente. Quem estaria aqui hoje, né? E desde o início a gente pensou que seria um público diverso. E uma diversidade que se relaciona com a terapia ocupacional. Então a gente sabia que ia ter terapeutas ocupacionais aqui, e pessoas que não são terapeutas ocupacionais e que se relacionam ou de formas mais próximas, né? Seja pessoal ou profissionalmente, ou ouviu falar um dia, o que é isso mesmo, ou talvez nem ouviu falar. Então, a gente tentou, né, organizar as nossas falas pensando nessa diversidade. Não é fácil, viu, gente? Porque a terapia ocupacional em si, como a Ellen diz, já tem as suas diversidades internas, mas a gente fez esse exercício. E aí tem uma coisa que a Ellen apontou e que eu acho que é bacana da gente começar a conversa, e talvez ela seja um ponto até mais para quem é de fora, né, da terapia ocupacional, e tem uma relação de uma certa exterioridade, assim, que é a questão das interfaces, né? A terapia ocupacional é uma profissão de interfaces. É uma diversidade de conexões que a gente faz com campos de produção de conhecimento e de prática, com contextos, com equipamentos, com serviços assistenciais, com populações. Então, a gente está nessa multiplicidade de conexões. Então, para a gente falar em conexões é uma coisa também muito confortável, né? E tem uma dessas conexões, dessas interfaces, que ela é mais conhecida. E não é à toa, porque é uma interface muito importante para a gente, que é a interface com o campo da saúde. Né? Muita coisa importante a gente produz e produziu historicamente na interface da terapia ocupacional com o campo da saúde, e são dessa interface processos que compuseram, né? Com o próprio campo da saúde e que foram fortalecendo o desenvolvimento da produção de conhecimento da terapia ocupacional. E não tem nenhum problema, né? É muita riqueza, e a própria interface da TO com a saúde, e às vezes eu vou falar TO, viu, gente? Vocês vão ver isso, TO é terapia ocupacional, também é diversa. Onde tem alguma confusão, às vezes, e eu acho bacana a gente situar, até para a gente pensar as diferentes composições com
com o campo da cultura, é que não é a única interface que a gente faz com a saúde. E não, as outras interfaces que a gente faz com outros campos, campo da educação, campo da cultura, nem sempre elas vão acontecer a partir da interface com a saúde. Às vezes sim, né? Então tem arranjos nessas comunicações, tem arranjos. Às vezes um profissional que está no equipamento de saúde, tem uma interface que sustenta a sua prática na saúde, ele faz uma comunicação com o campo da cultura. Mas, às vezes, essa comunicação ela não passa pelo campo da saúde. Ela é uma comunicação mais direta, né? Ou com o campo da educação. Então, acho que eu queria, assim, partir um pouco desse deslocamento sobre as nossas interfaces, né? Que são, muitas vezes, com a saúde, mas nem sempre. E aí, falando dessa diversidade de possibilidades, eu também vou ficar andando um pouquinho entre diversidade e comum aqui, para a gente pensar até hoje. Queria falar um pouco do comum. A Ellen já fez essa fala poética sobre esses lugares, né, essa forma de pensar, e a gente tem como comum, e aí, seja terapeuta ocupacional, onde estiver, na interface que estiver, ele vai estar atento ao cotidiano das pessoas, aos fazeres, às atividades das pessoas, e o que esses fazeres e esse cotidiano produzem e expressam, né, de sentidos, de significados, criações, modos de viver, formas de viver, o que expressam de violências, de carências, de desigualdades, de potencialidades. Então, o nosso olhar, a nossa atuação é muito nessas expressões e produções do cotidiano, do fazer das pessoas, sempre nessa lógica indivíduo-coletivo. Porque a gente até põe um pontinho assim, sabe? Conectando porque a gente não consegue muito entender essa coisa separada, o indivíduo e o coletivo. Então, esse olhar para o cotidiano, suas expressões e produções, é um comum na terapia ocupacional. E como olhar para isso, né, e entendendo que o cotidiano e o fazer é multidimensional, né, tem dimensões múltiplas que produzem e expressam o cotidiano. E como pensar isso sem considerar a cultura, e aí eu estou pensando conceitualmente cultura de uma forma ampla, sem considerar a cultura como uma dimensão essencial. Não é? Então, se o terapeuta ocupacional, seja lá em que conexão que ele tiver, em que campo, em que contexto, ele está olhando para a multidimensionalidade das expressões e produções do cotidiano e do fazer, o eixo da cultura é um eixo importante para ele. Isso é comum também. Então, falei da diversidade, falei um pouquinho dos nossos comuns e vou para a diversidade de novo. Então, a cultura para a terapia ocupacional é um eixo importante de forma geral e ampla. Mas, como cada terapeuta ocupacional vai se relacionar com esse eixo na produção das suas práticas, aí a gente volta para o ponto da diversidade, da multiplicidade de novo. Existem múltiplas formas de produção de terapia ocupacional a partir e na conversa com o eixo da cultura. E nessas múltiplas formas, é importante dizer que... Perdi, gente, a minha fala. Essas múltiplas formas de conexão com a cultura, eu não vou entrar na diversidade delas, vou entrar um pouco na minha experiência, mas elas se produzem na terapia ocupacional e ao longo da história, é um comum, ao longo da história. Um do que eu queria destacar aqui com vocês hoje, e que tem muito a ver com a minha experiência, ele vai ter um marco histórico no Brasil importante, de fortalecimento a partir de alterações importantes das políticas públicas culturais, né? Então, diferentes formas de relacionar com a cultura. Vou falar um pouquinho dessa forma de alguns terapeutas ocupacionais que vão se relacionar, né, na diversidade de perspectivas, de campos, mas alguns vão se relacionar de uma forma mais importante na comunicação com as políticas públicas culturais. E desde 2002, principalmente, que a gente teve transformações importantes, né, a partir do governo Lula, e essas políticas, elas começaram a trazer questões que talvez não estivessem tanto em evidência, né, essa comunicação com a terapia ocupacional foi fazendo mais sentido e foi se fortalecendo. E não é por acaso isso, na verdade, né? E eu gosto de pensar muito nas dimensões, que a Ellen trouxe a dimensão simbólica, eu gosto muito de pensar como essa relação terapia ocupacional e políticas públicas culturais, ela se fortalece muito a partir das dimensões. Porque, gente, as dimensões simbólica, cidadã e econômica, né, que são dimensões que estruturam as políticas públicas,
De forma geral, elas são dimensões muito caras à terapia ocupacional, por ser o seu foco cotidiano. O cotidiano, na sua multidimensionalidade, nos convida, nos convoca, mais que convida, nos convoca a pensar na dimensão simbólica, nos convoca a pensar na dimensão cidadã dos direitos e nos convoca a pensar na dimensão econômica no trabalho. E isso, historicamente, a terapia ocupacional se preocupa, se ocupa, né, e investe. E aí, quando as políticas públicas trazem essas dimensões e centraliza a partir da cultura, então, dimensões culturais, essa conversa, ela tem uma ampliação e um aprofundamento. Então, nos últimos anos, inclusive, a gente tem terapeutas ocupacionais participando das formulações de políticas públicas culturais, a gente tem uma ampliação de terapeutas ocupacionais na gestão de serviços, gestão cultural, né, de formas múltiplas. Então, esse marco aí das mudanças, e claro que eu estou falando de mudanças de políticas públicas culturais, eu não estou falando de forma homogênea, que a gente sabe que não é, né, e nem de forma fantasiosa, romântica, né, considerando toda a complexidade desse processo, avanços, retrocessos, limites, mas no sentido da relação terapia ocupacional com o campo da cultura, isso vem numa certa continuidade de aprofundamento, numa troca, né, em que a terapia ocupacional pode contribuir como mais um saber fazer para essas políticas, para esse campo, e, ao mesmo tempo, esse campo vem enriquecendo a nossa relação já histórica com a cultura. Então, aí eu vou localizando um pouco essa linha que se aprofunda a partir da relação com a política pública cultural e com o campo da cultura. E quando a gente fala de uma relação mais direta da terapia ocupacional com o campo da cultura, a gente fala de uma interface que tem para a terapia ocupacional a cultura como foco. Porque, embora seja importante para a terapia ocupacional e sua prática, a cultura, para pensar os sujeitos e seus cotidianos, nem sempre ela é um foco de ação. A cultura nem sempre vem como foco, ela vem como elemento. Nas relações com campos da cultura, essa centralidade da cultura, ela se coloca. Então, a terapia ocupacional vai atuar de uma forma mais central na relação com a cultura e, né, a partir do seu olhar para o cotidiano e para os fazeres. E aí, diversas formas de relacionar com a cultura de forma geral, diversas formas que a terapia ocupacional tem construído e produzido práticas nessa relação mais específica com o campo da cultura. E aí eu vou contar um pouquinho, muito breve por conta do tempo também, mas a gente pode conversar depois, sobre a minha experiência, né? Nesse processo, toda a minha experiência, quais são as articulações que eu vou fazendo. Eu sou docente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Minas, né? E eu tenho um grupo lá de mulheres incríveis. Eu tenho essa sorte, viu, gente? Vou fazer um parênteses aqui para dizer que terapia ocupacional tem isso para mim. Me coloca em contato com mulheres, que é complicado, incríveis, assim. E lá também a gente tem esse grupo que chama Procult Diversidade e Cidadania, desde 2014. 2015 ele se formaliza, e é um coletivo que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 3 eixos. Eixo central, cultura, na conexão com o eixo da diversidade e da cidadania. Essas ações, elas acontecem a partir de uma outra questão que para a gente é essencial, que são as territorialidades, os territórios da produção da vida. Então, as práticas de ensino, pesquisa e extensão têm esse foco também, que é desenvolver práticas aonde a vida se produz, nos territórios de vida das pessoas, comunidades, da cidade. Então, a gente acaba fazendo um movimento que é um pouco, não é o mais comum, talvez, da universidade. A gente não costuma partir com ideias da universidade, projetos da universidade, ideias geniais, né, que eu digo, sai lá da universidade com ideias geniais para ir para os territórios. A gente não costuma fazer isso. Normalmente, a gente vai com a nossa disponibilidade, com os nossos saberes fazeres, mas a gente vai... Aí vem a palavra que a Ellen colocou, para o encontro. Encontro é outra palavra muito importante para o Procult. A gente vai para os territórios para o encontro. E aí, territórios, bairros da cidade, bairros periféricos da cidade, espaços de produção cultural. Nós vamos para sentar com as pessoas, e aí pessoas, moradores, representantes das comunidades, líderes comunitários, pessoal dos equipamentos, que a gente faz parceria com os equipamentos de assistência social, equipamentos de cultura, movimentos sociais, pessoas que estão envolvidas na produção da vida daquele território. A gente senta junto com esse povo, a gente anda no bairro, e ali a gente fala, gente, o que a gente pode fazer? A gente conhece pulsações do bairro, a gente conhece características, movimentos, potências, produções artísticas e culturais, o cotidiano, o dia a dia, o cachorro, sabe aquele cachorro que todo mundo alimenta na rua, que faz parte da comunidade?
a gente vai conhecendo todas as delicadezas da produção daquela vida, e as fragilidades, e as dores, o sofrimento, a desigualdade, a violência, e a partir disso, um monte de gente junto vai pensando coisas, né? E é daí que emergem os projetos e as ações do Procult. Nós, como terapeutas ocupacionais, a maioria das ações vinculadas ao Procult, a gente coordena, mas num lugar de agenciador, articulador, porque o desenvolvimento, a idealização, acontece muito nessa composição das pessoas ali. E muitas vezes essas ações começam ali, depois elas vão ramificando, e elas seguem sem a gente, e isso é lindo, né? A gente gosta quando as coisas seguem né, vão para além. E nesse processo a gente produz, né? O que sai dessas reuniões? Saem oficinas, saem eventos, saem acompanhamentos individuais e familiares, porque a gente também faz parceria com assistência social. E uma coisa que eu queria dizer, que aí na nossa conversa aqui, que eu acho importante, é que a gente, quando eu olho para o que aconteceu, e, gente, muitas das coisas, mesmo eu sendo da academia, muito nessa lógica da experimentação, eu ia fazendo para depois pensar, e pensando junto, mas muita coisa é tão na intensidade da experimentação que não tinha nome pronto. E aí, quando a gente vai olhando e pensando, escavando aquelas ações, a gente começa a entender. E aí eu chamo o Boaventura, ele é um cara que eu gosto para me ajudar a entender. Quando ele fala das ecologias dos saberes, né, Carla, ele está dizendo o que acontecia lá. Eu chamava por muito tempo de transdisciplinaridade, que é uma verdade, porque tinha transdisciplinaridade lá, né, diferentes disciplinas, mas não dava conta, essa palavra não dava conta. Eu falava, gente, está me incomodando, porque as trocas não eram só entre disciplinas. Muito pelo contrário, né? Eram saberes múltiplos que compunham. Então, hoje, eu gosto mais de usar a ideia de ecologia dos saberes nessa composição das práticas que a gente faz lá e com um objetivo muito centralizado na produção de vida, né? Que a Ellen trouxe. E aí tem muito a ver com a contribuição específica da terapia ocupacional a partir da minha experiência, e entendendo a produção de vida como a afirmação e a ampliação da potência das pessoas e dos coletivos, né? Bem como os atravessamentos que atrapalham, que impedem, que encolhem essa potência de se ampliar. E claro que para falar disso eu preciso falar de produção de cuidado. Claro que para falar disso eu preciso falar de direitos, de garantia de direitos de vida digna. E eu preciso falar do exercício da cidadania. Isso tudo está numa conexão da produção da vida e na produção de vida, né, desses sujeitos e coletivos. E aí, é nessa ecologia dos saberes, e nessa minha experiência, que eu me conectei com produtores culturais, por exemplo. Né? Pessoas diversas, mas muitas vezes eu trabalhei com produtores culturais nessa perspectiva. O terapeuta ocupacional como mais um saber fazer, compondo esses processos e fazendo junto nessa teia. E é isso, essa é uma experiência, né, que a gente pode conversar depois. A Isa agora vai contar mais um tanto, e muita coisa, nesse espaço de inventividade e conexões possíveis, a gente experimenta muito e gosta de experimentar, sem receita, né? Obrigada, Paula, muito bacana, principalmente perceber que, às vezes, o que é trabalhado como inusitado no campo da terapia ocupacional é o nosso feijão com arroz no campo da cultura. E muito também bacana observar que a terapia ocupacional está tão próxima do campo cultural, inclusive se apropriando de elementos e fazeres próprios da área, né? Você falou do campo das políticas culturais, então da gestão de políticas públicas em cultura, que é esse campo, né, que a gente se forma, a gente o tempo inteiro ensina, e também o campo próprio da produção cultural. Então, assim, para a gente é muito novo isso, e é bacana para os alunos e para quem está aqui dos cursos de cultura, percebendo o quanto que eles também podem fazer o caminho inverso, né, assim, já que a terapia ocupacional é tão próxima e essa conexão não é feita nos cursos de cultura, que a gente possa fazer essa conexão, inclusive fazer com que os alunos possam trabalhar e colaborar mais na terapia ocupacional. Eu anotei aqui, quando você foi falando, né, essa experiência sua na universidade e esses modos de acionar esses conhecimentos próprios do campo de vocês, eu fiquei pensando, poxa, é a mesma coisa, só que com nome diferente, né? Então, assim, eu falo muito com os alunos, tem uma área de estudos na área de cultura que é mediação cultural, né? Um campo vasto de estudo, e é isso, o que vocês estão fazendo é um pouco mediação cultural na horizontalidade, né? E justamente, a mediação cultural não pressupõe chegar com o projeto
projeto pronto e ir para a comunidade, muito pelo contrário, pressupõe construir junto, fazer junto, né? Então, esses saberes ali nessa relação, né? E as teorias vêm só para nos reforçar. Então, tá aí o Boaventura que não deixa a gente, né? Ele e tantos outros. Então, bacana, obrigada, Paula. Vamos para a Isadora agora. Que responsabilidade. Ah, essas meninas. Bom, eu preparei uma apresentação porque eu me organizo melhor. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver. Uma janela, não tá aparecendo. Aquela hora eu testei, deu certo, né? Bom, eu vou falando e aí vou, enquanto isso, testando aqui. Eu sou Isadora, eu falo de um lugar bem específico, assim, vou contar um pouco experiências da minha inserção na Universidade Federal de São Carlos, que é São Carlos, interior de São Paulo. Agora acho que alguém sinaliza para mim se deu certo. Tá entrando, Isadora. Oi? Entrou, Isso. tudo bem. Tudo bem, obrigada. E então eu trouxe a experiência do laboratório que eu componho, que é o ATO, né? As meninas já falaram um pouco, é o Laboratório de Atividades Humanas e Terapia Ocupacional, que foi criado em 2013 e com um desafio um tanto de, então vou recuperar um pouco, né? De aprofundar no que era atividade humana para a terapia ocupacional e entendendo como a interface com a cultura fazia muito sentido. Então, todas as experiências que eu vou contar tem muito do que a gente foi experimentando na extensão, principalmente, mas também de forma intrínseca com a pesquisa e o ensino em terapia ocupacional e na relação com a cultura. Essa imagem é bem importante para a gente, que é uma máscara feita em uma das oficinas de um projeto que a gente teve, e o participante que fez essa máscara deu o nome dela de Cultura. E acho que é um deslocamento sensível bem importante, que a gente gosta de valorizar, então tá aí o registro. Para recuperar, então, eu também estudo as atividades humanas, né, que então eu vou tentar ser breve, mas é uma coisa que eu gosto de falar. Então, nessa construção sobre a compreensão do que seriam as atividades para terapia ocupacional, e esses deslocamentos que a Paula e a Ellen já foram falando, então a TO nasce na relação com a saúde, e ela vai se expandindo, e principalmente no Brasil, né, a gente tem experiências culturais bem específicas da relação com a assistência social, com a educação, né, com os campos sociais e, mais recentemente, com a cultura. Então, com esses deslocamentos que a própria terapia ocupacional foi fazendo, e a compreensão de que as atividades não eram apenas um elemento terapêutico, ela não tinha essa compreensão, porque no começo elas eram utilizadas com o objetivo de ser um benefício na vida das pessoas, né? Então, como que as atividades poderiam ser benéficas, né? Trazer positividades para os processos de saúde ou de vida das pessoas. Mas, inclusive com o processo de redemocratização e de construção das políticas sociais no Brasil, todo esse engajamento social e o olhar para a vida, e por que o cotidiano é tão importante, né? Porque também a terapia ocupacional trabalhava em instituições, trabalhava no hospital, né? Assim, principalmente, e com o desenvolvimento das políticas, e que as políticas de saúde, principalmente, que começa aí mais depois da assistência social, e as outras vão se constituindo nos territórios, né, nas comunidades, e a TO sai das instituições e vai junto para o território, e começa a se aprofundar e se relacionar com o cotidiano das pessoas. Isso vai fazendo tanto sentido, porque mesmo trabalhando na instituição, a gente tem esse foco de uma vida mais, com mais sentido, né, com possibilidade de transformação, né, com uma experiência mais da vida, de como a vida se dá em cada uma de suas esferas, né, não só para a questão de um adoecimento ou de uma questão pontual, uma dificuldade, enfim. Então, ampliando essa concepção tanto da terapia ocupacional como da compreensão da atividade, que ela deixa de ser um elemento
um recurso, uma ferramenta, e que a gente começa a olhar para ela de forma, ela é intrínseca à vida e à experiência humana e à construção cultural das pessoas. Então, essa compreensão ampliada da atividade humana, ela se tornou um foco desse laboratório, desse grupo de pesquisa que vai se constituindo. Então, aprofundar essa compreensão e com as interfaces dos campos que a TO faz e com as políticas públicas, porque a TO no Brasil tem essa especificidade de se desenvolver na relação com as políticas públicas, e mesmo que ela não esteja sempre trabalhando no setor público, né, ela também trabalha no setor privado, no terceiro setor, mas entendendo que a construção coletiva de como essas esferas estão na vida são muito importantes. Então, elas são guias para a gente, né, as políticas públicas. E aí, entendendo todas essas relações, mas ampliando a construção desse olhar para a atividade humana como cultural, como uma experiência de registro e memória das histórias, dos modos de vida, da ancestralidade, né, toda essa concepção aí que a Ellen foi dizendo simbólica da cultura, a construção relacionada com a vida das pessoas, com o cotidiano, e pensando que o ápice do objetivo da nossa interlocução com as pessoas é buscar algum tipo de transformação social, cultural, construção de um mundo mais possível, né? A gente gosta dessas compreensões bem amplas de terapia ocupacional, embora cada um vai se trabalhando numa especificidade. Essa construção, a coisa da criação e da experimentação, então a relação com as artes sempre esteve presente com a TO, mas a gente entendia que tinha uma coisa a mais ali, a cultura não era só a relação com as artes e com a técnica expressiva ou as linguagens, mas ela também estava nessa relação tanto simbólica como, obviamente, cidadã, né, a TO, ela é uma defensora dos direitos, né, está aí junto com os grandes objetivos, a transformação social e a conquista, a manutenção dos direitos, então a concepção cidadã, muito importante, mas também econômica, porque logo se vê, na terapia ocupacional, ela tem uma relação muito forte com o trabalho, né, embora a gente também tenha ido para outras compreensões da atividade humana, a constituição no mundo do trabalho, da geração de renda, né, e da autonomia, ela é bem importante também para o nosso campo, então a gente foi entendendo que essas dimensões que a gente descobriu nas políticas de cultura já estavam muito intrínsecas ao trabalho da TO. E aí, então, nesse aprofundamento aqui dessa nossa especificidade do ato, né, desse nosso grupo, a gente foi entendendo que a cultura era uma transversalização muito importante da atuação da TO, mas que além, como a Paula vai dizendo, do comum da diversidade, né, além desse comum dela estar transversalizando o campo como um todo, a gente podia fazer coisas bem específicas dentro da cultura, né, e aí nessa conversa, então, tanto com o conceito de cultura, né, de compreender o que era isso, e com as políticas, o desvelamento das políticas culturais e de economia criativa, nos deu um embasamento muito importante, então, para aprofundar na questão dessas dimensões que a gente descobriu, as dimensões da cultura simbólica, cidadã e econômica, e para a gente foi um marco. Então, entendendo que todas essas coisas que já estavam muito no nosso linguajar e na nossa disposição de atuação, né, os valores, os hábitos, os direitos, a participação, a geração de renda, a autonomia, enfim, tudo isso já estava ali na TO, mas foi ganhando um sentido com muito mais foco para a cultura, e também tentando entender, porque obviamente a gente não faz isso na teoria, né, não é na abstração, a gente já estava ali, por isso eu disse que a extensão universitária era um lugar de experimentação muito importante para a gente. Com os projetos que a gente vinha desenvolvendo nessa conversa com a cultura, a gente foi olhando e analisando que essas dimensões se colocavam de 3 formas bem específicas para a gente, então, que a gente chamou de estratégias da TO na atuação na cultura, que são a fruição, a produção e a gestão cultural. Então, eu vou apresentar um pouquinho, brevemente. Essas fotos todas que eu estou usando são de projetos e de coisas que a gente já fez. E a gente conversa depois, tá? Mas vou passar assim mais rapidinho. Então, a fruição cultural, eu coloquei alguns verbos aí no infinitivo que nos ajudam a pensar o que é a fruição cultural para a TO, né? Lógico, para a cultura, mas nessa relação. Então, o apreciar, o experimentar, o acessar, o
o circular, o se apropriar, pertencer, o reconhecer. E o que a gente faz com tudo isso, né? Reconhecer, apreciar, apropriar as linguagens, os bens culturais, os circuitos culturais, as identidades, os símbolos. E tudo isso ganhando mais força para aquilo que a TO é bem importante para ela. Por exemplo, aqui nesse caso da fruição, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de participação e a gente está falando de acessibilidade. Então, são 3 coisas bem do linguajar da TO, mas aí já nessa conversa com a fruição cultural. A segunda estratégia é a produção. Então, quando a gente faz muitas coisas na TO, né? A gente produz, a gente materializa, ou mesmo produz imaterialmente, mas a TO tem essa relação do fazer e do produzir muito importante. Então, elaborar, registrar, efetivar, produzir, criar, trocar, oferecer, expressar, protagonizar. E isso entendendo a importância dos processos de criação. Então, a gente também foi se aproximar e a gente gosta muito de estudar a criatividade, os processos de criação. Então, pensando isso na transformação de espaços, de materiais, de técnicas, toda essa relação, ela tem a ver com a produção. E aí, daquelas palavras bem importantes para a TO, a gente está olhando para a intervenção sociocultural, para a acessibilidade, mais uma vez, e para o protagonismo. E, enfim, a fruição e a produção, muito mais comumente para as terapeutas ocupacionais. Eu falo no feminino porque somos muitas mulheres, temos homens, mas somos muitas mulheres. E agora a gestão cultural um pouco mais recente, a gente foi percebendo também o quanto a gente fazia disso, então é aqui uma contribuição mais inusitada, vou dizer assim. Então, os verbos dessa gestão, que tem a ver, né, com o gerenciamento das ações que a gente faz. Então, agenciar, empreender, mapear, planejar, acompanhar, avaliar, ofertar, compartilhar, formar, articular, divulgar, e aí a infinidade de projetos, ações, eventos, produtos, redes de pessoas e de equipamentos, a gente fala equipamento, mas são serviços, tá? Eu não sei se todo mundo entende assim, pessoas, espaços, enfim, toda esse agenciamento mesmo, é uma boa palavra aí que a Carla lembrou, e a gente gosta de dizer que TO é agenciador, é um articulador, é um fomentador, a gente gosta dessa coisa do conectivo, dos encontros. E aí os encontros também que não são só entre pessoas, são encontros de todas essas dimensões aí, né, de projetos, eventos, coisas, produtos, ações. E aí, bem importante, entendendo que para pensar a gestão, a gente foi se aproximando também do planejamento estratégico, a economia criativa, os planos de comunicação, empreendedorismo cultural, a acessibilidade e a sustentabilidade. Então, essa relação que a gente foi constituindo de TO com a cultura, e aqui nessa especificidade do laboratório, do ato, na UFSCar, mas também posso dizer aí por algumas outras TOs, a gente brincou aqui um tanto, né, organizando esse encontro, eu e a Ellen e a Paula, o que era, que legal, a gente tinha um sonho realizado, a gente finalmente fazer esse encontro de TOs com a produção cultural, porque essa ideia da produção de vida nos conecta, nós três. E aí pensar produção cultural, produção de cuidado, produção de eventos, de direitos, produção de encontros, produção de mundos possíveis. A gente ficou um pouco fazendo essa brincadeira de como essas coisas são tão importantes da geração, da criação de um novo, do inusitado, né? Assim, da construção da vida, né? Na composição sempre muito fundamental das diversidades e pensando, então, sempre as ações como experiências, registros e os deslocamentos sensíveis, como eu disse para vocês lá no começo, a máscara da cultura, né? Essas coisas todas são muito importantes para a gente pensar. E, obviamente, não estou falando de qualquer lugar, então, quando a gente fala, assim, do Boaventura, das epistemologias do Sul, a gente está falando, obviamente, de uma produção crítica, né? Que a gente
olhar para a cultura, entendendo também que ela é um espaço de homogeneização, de padronização, né, dos corpos, das vidas, dos modos de vida. Então, quando a gente faz coloca um olhar e a nossa intenção para esse campo, também que seja de uma forma desse deslocamento da hegemonia, né? Então, problematizando aí toda a construção que também cultural, né, das hegemonias do capitalismo, colonialismo, patriarcado e enfim, todos aí as dominações que a gente vai se articulando e que vão também colocando e submetendo as atividades, né? Então, a gente está sempre nessa conversa de entender o que é que existe e o que é que resiste, né, na nossa atuação, aí olhando para a vida, para o cotidiano, para as atividades. E sempre tensionando, olhando, visando algum tipo de transformação, de produção, que a gente tem gostado de chamar de ética, estética, política, porque ela está sempre intrínseca a essas relações todas, né, ou também ética, política, cultural. E aí eu vou dar uma pincelada aqui em alguns projetos, porque a gente fica falando aqui na abstração e a gente gosta de falar, mas todos eles, eu coloquei uma lista no final de referências que a gente tem publicado esses projetos, a gente é muito apaixonada por eles, mas eu vou falar muito rapidinho, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, de dimensão de projetos que a gente foi trabalhando aqui em São Carlos. O Mais Um Corre, que foi um projeto que trabalhou com pessoas em situação de rua e descobriu e desenvolveu aí a relação dos artistas de rua produzindo obras e que se concretizaram, se viabilizaram numa exposição, que é a exposição Mais Um Corre, que percorreu aí vários lugares na cidade, de várias cidades, inclusive interestadual, mas o Corre já alcançou. O Direitos Humanos para a Diversidade, que, enfim, tem mais a ver com uma população mais historicamente relacionada com a TO, com os estigmas sociais, posso contar depois melhor, mas tem aí as publicações. Os empreendimentos, arte, cultura, juventude e empreendimentos criativos, a gente entrou mais no campo da profissionalização da criatividade, fez um mapeamento da juventude que trabalhava com arte e cultura na cidade de São Carlos foi uma pesquisa bem grande, com levantamento de demandas e aí oferta de formação sobre as demandas que foram levantadas nesse campo. E, por fim, o Tenda Cultural, eu quero tentar falar um pouquinho mais dele, eu sei que a gente está um pouco em cima da hora, mas ele é um projeto muito especial que a gente consegue evidenciar bem as estratégias que eu falei, né, de fruição, produção e gestão cultural. Foi um projeto bem grande aqui na cidade de São Carlos, na relação com a prefeitura, né, um projeto municipal, que ofertou tendas itinerantes de cultura em regiões periféricas da cidade de São Carlos. E a TO teve, na efetivação desse projeto, desde a coordenação, então a nossa coordenadora, vou falar mais dela depois, mas a professora Carla, que é a coordenadora do laboratório, é a docente responsável da universidade, ela também coordenou esse projeto, com também agentes culturais, entre eles eu fui uma delas, com vários agentes culturais da TO, e os monitores também, todos os alunos da universidade, graduandos e pós-graduandos, vários da terapia ocupacional, viabilizando esse projeto, e aí fiquei pensando um pouco, porque eu poderia contar, mas eu vou deixar aí a publicação que a gente acabou de sair sobre o planejamento estratégico, como que viabilizou o projeto, mas o que é importante de a gente ver a terapia ocupacional nesse tipo de projeto, né? Desculpa, é um barulho aqui na rua. Mas, a efetivação das tendas, elas aconteceram em 3 regiões, e cada tenda era montada mesmo uma tenda, uma lona de circo, e ela durava em torno de um final de semana, né, assim, de sexta a domingo, com atividades direto, e cada uma das tendas foi realizada em um mês. Então, a gente realizou 3 tendas nesse projeto desse ano, em 2014.
Mas o importante é que cada uma dessas tendas, embora a gente estivesse organizando cada uma durante um mês para a realização de um final de semana, a elaboração do projeto durou 5 meses, porque a gente, antes de qualquer coisa, a gente entendia que precisava conhecer e entender esses territórios, né, quando a Paula fala, essa comunidade, antes da gente chegar e dizer o que é que precisava acontecer nessa fruição cultural, nessa fruição e produção cultural. Então, a gente montou as equipes com muitos monitores e agentes culturais, e a gente passava esse mês antes da realização do Tenda, conhecendo essas comunidades, então conhecendo os serviços públicos, os projetos sociais, as ações de cultura, os líderes comunitários. A gente sentava na praça e esperava ver quem passava e conversava com as pessoas, porque a gente entendia que uma coisa importante desse projeto era o deslocamento da cultura, né? Porque São Carlos é uma cidade do interior, que os serviços e equipamentos de cultura são todos localizados no centro da cidade, então toda a produção cultural municipal era feita no centro da cidade. Então a gente entendia a importância de montar essas ações nos bairros, nas comunidades, mas o que é bem importante dizer é que a gente em nenhum momento achava que ia lá levar a cultura para as pessoas, e a gente tinha plena noção de que não era isso que a gente tinha que fazer. Então, quando a gente passava um mês em cada um desses bairros, conhecendo o que é que se produzia ali, a gente conhecia quem eram os artistas daquele bairro, o que se produzia já ali, o que se colocava de produção cultural, e para que aquelas produções pudessem estar no cronograma, nas programações da tenda que se realizaria ali. Também a gente fazia um levantamento de demandas e interesses, o que é que aquelas pessoas queriam e que municipalmente nunca tinha chegado, enfim, a gente foi fazendo um levantamento dessas coisas para também fazer uma programação bem singularizada daquela região, de interesses e produções, e mais uma parcela de artistas, grupos de cultura, enfim, ou de sustentabilidade. Tinha outras temáticas da cidadania também, que eram produções da cidade de São Carlos, mas que não necessariamente daquela região, ou então de outras cidades da região. Então, fazendo toda essa articulação de artistas e produções culturais dessa nossa grande região aqui, fazendo esse misto, entendendo que a tenda cultural era a grande promoção de trocas, de experimentação e de produção. Então, eu já passei do meu tempo e fica aí a possibilidade de conversar mais depois, mas tem a publicação. Eu fiz aqui a lista, eu não sei se ficou cobertinho aqui pelo link do Meet, mas para que vocês possam acessar se tiverem interesse, principalmente aí são as nossas referências, nossas publicações coletivas, porque também disso saíram muitas pesquisas individuais, mas aí a lista era muito grande. Então, todos esses projetos estão publicados. Eu deixei em negrito um texto que é bem importante, eu vou mostrar depois o livro, que a gente conseguiu fazer essa sistematização do pensamento, então colocando essas estratégias e dimensões da cultura, e toda essa interlocução da terapia ocupacional com as políticas culturais. A gente está nesse capítulo do livro, a Ellen leu um pedacinho. E aí queria divulgar também as nossas redes, a gente está no Facebook e no Instagram, e agradecer, sempre mencionar a professora Carla Regina Silva, que sem ela nada disso seria possível. Hoje ela disse para a gente que era um marco, o que a gente está, esse encontro de hoje, a gente poder estar nessa conversa entre TO e produção cultural, porque a gente tem trabalhado para que isso aconteça há muito tempo, e então a gente está muito feliz que isso esteja acontecendo, e preciso dizer o nome dela, porque ela sempre teve aí na coordenação dos projetos e nos incentivos para que a gente pudesse conversar sobre isso. Estão me vendo? Eu vou mostrar aqui o nosso livro. A gente organizou esse livro sobre atividades humanas na TO, então todo esse deslocamento da compreensão das atividades. Tem autores do Brasil inteiro aqui falando sobre isso, e nele tem um capítulo sobre TO e as políticas culturais. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Carla, equipe de organização, e muito obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo. Espero que a gente tenha um tempo aí para conversar. Obrigada a vocês, Isadora. Nossa, é de tirar o fôlego. E a professora Carla Regina também, cadê ela? Vamos fazer atividade juntas. Nossa, Isadora, que incrível. Ela está nesse momento numa reunião da Coordenadoria de Cultura da Universidade, porque mudou a gestão da universidade esse ano, e ela foi, dentre inúmeras sugestões que a reitora foi pedir sugestões de quem poderia assumir a pasta, e ela foi sugerida por todas as pessoas. Então, hoje ela está lá nos representando na reunião da Coordenadoria de Cultura da Universidade Federal de São Carlos. Então, é uma pessoa muito querida e que precisa contar a experiência dela também. Ah, sem dúvida, já fica o convite, já fala para ela que a gente precisa se aproximar. Bom, pontuar também algumas questões que a Isadora traz. Primeiro, dizer do quanto confortável nos sentimos com tudo que você relata que vocês fazem, que é exatamente desde as palavras, a linguagem, o modus operandi, a linha de resistência, né, resistência no sentido de militância, porque existe uma militância aí por trás, né, não adianta dizer que está fazendo isso tudo com essa linha de pensamento e não tem um espírito de vida, de atuação. Então, assim, muito próximo de tudo que a gente está fazendo, muito próximo com o campo da cultura no sentido formal, né, no sentido de formação, mas do campo da cultura no sentido para além da universidade sempre vai estar, né? Eu estou tentando aqui aproximar na ideia de formação. Dizer também da importância que você traz da extensão como lugar de experimentação, nada mais do que acreditar nisso. Esse projeto não é o de extensão, é o de ensino, mas acreditamos também nessa potência, é o lugar quando a universidade se dispõe a sair, né, se dispõe a estar fora dela mesma, nesse grau de relações, nesse grau de aproximações com esse outro universo, né, que é um universo que ela tem que estar próxima, que são as comunidades, as cidades, né, essa ideia de territorialidade já trazida antes também é uma coisa muito confortável, é um tema, é uma área teórica, é uma área de formação, tem até mestrado em territorialidade e cultura, na área de cultura no pessoal da Federal Fluminense. Então, assim, pontuando alguns elementos de conexões, mais do que pontuar, a Rica fala, eu fiquei presa nessas aproximações, que são as riquezas do encontro, né? Então, estou, na verdade, reforçando. E depois falar dos projetos, né? Projeto é fundamental, né? Projeto é fundamental porque não adianta ir para campo e se relacionar se depois isso não gera algum trabalho organizado a ser feito. Então, muito importante. E aí eu vou ver aqui, eu acho que já tem uma pergunta no chat, vou fazer o levantamento. Quem quiser participar, se inscreve aqui no chat. A ideia é que vocês abram a câmera e o áudio, né, na ordem que eu vou colocar aqui no chat para vocês participarem, ou também escrevam a pergunta no chat. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu estou muito metidinha, eu vou botar a pergunta de quem já fez aqui, pera, ansiosa a pessoa, querendo fazer uma pergunta, passar na frente de quem já colocou aqui no chat. Deixa eu procurar. A Nathalie Alves Rodrigues, ela pergunta para vocês, fiquei no desejo de saber um pouquinho as narrativas das experiências, das práticas que vocês vivenciam nas respectivas trajetórias nessa interface da TO com a cultura. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem muitos agradecimentos, né? O pessoal agradecendo bastante as falas de vocês, ó. Que mulheres, viu? Foi demais, demais. Né? Aqui quem fala é a Alice, escreveu isso. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo fazer pergunta, senão a gente vai com essa. Ó, por enquanto temos essa pergunta. Não sei se vocês querem que eu repita. Deixa eu voltar aqui para ela. Tá? Não tô encontrando aqui no chat, pera. Fiquei no desejo, a Nathalie Alves Rodrigues, fiquei no desejo de saber um pouquinho as narrativas das experiências das práticas que vocês vivenciam nas respectivas trajetórias nessa interface TO e cultura. Acredito que vocês já falaram um pouco, né, mas eu acho que podemos abrir para a fala de vocês na ordem que foi, né, a Ellen primeiro, depois a Paula, depois a Isadora, e eu tenho uma pergunta então, já que o pessoal está tímido, vamos esquentando aqui os motores. Eu queria, aí também nessa ordem, né, Ellen, Paula e Isadora, eu queria que vocês ampliassem um pouco mais, né, mas no sentido de trazer mais dados, porque 15 minutos, né, a gente às vezes não consegue, mas assim,
conversar um pouco mais sobre essa criação e experimentação dos novos possíveis que a Ellen trouxe, né, com essa relação do cotidiano que estamos, né, dessa intensidade toda que estamos. Como fazer essa produção de mais vida? Não é uma pergunta fácil, é de propósito, claro, né? Como fazer essa produção de mais vida e como vocês vêm observando, ou na prática de atendimento de vocês, ou na relação com as universidades, né, ou a relação com as comunidades, como vocês vêm observando os desafios para esse momento. Tá? Então ficam essas duas perguntas, aí vamos com Ellen, depois Paula, depois Isadora. Bom, acho que da primeira pergunta, que é a questão de exemplificar, né, estratégias, eu não vou nem me atrever muito a fazer isso, porque eu acho que a Isa tem bastante, a Paula bastante experiência para contar, mas eu queria contar um fragmento de possibilidade que, mesmo sem tanta elaboração, acho que um pouco como a Paula falou em um determinado momento da fala dela, né? Tipo, fazer para depois pensar, que a coisa acontece meio de uma maneira orgânica. No serviço de saúde mental que eu trabalho, a gente, que é um CAPS infanto-juvenil, a gente produz algumas iniciativas que têm a intenção de conectar as pessoas que estão lá naquele lugar, que foram lá buscar atendimento, né? Enfim, uma coisa bem específica da saúde, mas a gente tem um esforço de conectar essas pessoas com o território, não só com o território físico, mas com a territorialidade da existência dessas pessoas. Então, a gente pensa muito em que bairro é esse, qual é a população, como vive essa população, e é impossível, né, não citar que o bairro onde a gente está, que é a Brasilândia, é um dos bairros mais vulneráveis do estado de São Paulo, majoritariamente composto por pessoas negras, e a gente se desafiou a transversalizar essa questão nas nossas práticas. Então, desde pensar como coletar dados do quesito raça-cor e o que isso significa na abordagem, na escuta, como isso pode compor o processo de compreensão do adoecimento e de elaboração de estratégias de cuidar, até transformar um pouco o espaço físico num espaço acolhedor para uma determinada população que ali reside, né? Para que eles se identifiquem, para eles se reconheçam naquele lugar de cuidado. E a gente compreende que essas pequenas estratégias, elas vão enlaçando as pessoas com aquela existência, né? Com aquele lugar cultural, com aquele relacionamento de, como eu falava, né, um pouco meio esquisito aqui na minha fala, mas de como somos, quem somos, por que somos, onde estamos, o que fazemos, que isso tudo está relacionado com a produção de um corpo que pode se transformar, pode resistir, pode se revisitar e se modificar no sentido da produção de mais vida, né? De que essas delicadezas, tanto do ambiente, quanto da abordagem, quanto de reconhecer a inscrição daqueles sujeitos nesse território, vai dando cada vez mais elementos para a gente compor, tanto a compreensão quanto do adoecimento em si, né? Vou falar desse lugar, quanto de elaboração de processo de cuidar. Então, é um pouco diferente, eu acho, mas eu acho que tem uma aproximação de que relação que do lugar da saúde a gente vai tentando fazer com a riqueza cultural de uma população e como que ela também pode transversalizar os processos de cuidado. Eu não sei se vocês querem falar da primeira pergunta, depois a gente fala da segunda, da Carla, que é cabeludinha, mas eu já quase respondi a segunda, viu? Vou falar.
Se quiserem responder as duas juntas, é melhor, porque a gente já faz a rota completa. Então, tá bom. Aí você foi, né, Carla, trouxe um pouco mais para o momento atual, né? E realmente tem sido um grande desafio, né, no momento atual, a gente incentivar a produção de vida, porque a gente, como eu disse na minha fala, a gente vem sendo, tem forças que vão se colocando sobre nós e nos achatando, e nos decompondo o tempo todo, né? É só acordar de manhã que a gente já começa a se decompor, mas eu acredito que a grande estratégia é conhecer a singularidade do nosso sofrimento. Porque tem muito manual e TO, então um monte de TO dizendo como fazer uma rotina legal e não perder a vivacidade num momento de... E aí, que prescrição é essa, né? Como a gente consegue sobrepor uma receita de alguma coisa para ser efetivada nesse momento em que cada um está se desgastando demais, desde um ponto de vista muito singular, né? Quem está podendo ficar em casa está desgastado de um jeito, quem precisa trabalhar está de outro, quem tem familiar doente, quem ficou doente, quem tem mais medo, quem tem comorbidades, assim, tem 1 milhão de coisas, a escola, o lazer, tudo que tá... Não é igual, a gente não é igual, né? E é importante que a gente se singularize, porque é só a partir de compreender a nossa singularidade, o que guarda o nosso sofrimento, é que a gente pode estabelecer movimentos para deslocar a gente desse lugar de imobilidade que a gente está sendo colocado. Mas é impossível fazer isso de uma maneira prescritiva, geral e global, né? Apesar de estar fazendo uma prescrição, num certo sentido, de dizer, olha, vamos conhecer o que tem no seu sofrimento, do que você padece, qual é a sua tristeza, né? O seu lugar de imobilismo. E a partir daí começar a elaborar estratégias que, para mim, pessoalmente, precisam tocar na alegria. E aí eu não estou falando de felicidade exatamente, porque tá bem difícil pensar nisso, né? Mas que experiências, que fragmentos, que fagulhas de alegria a gente pode cultivar no nosso dia a dia que possam servir de alimento para essa potência de produção de mais vida. Porque já não é fácil fazer isso. Nesse momento histórico, tá quase impossível. Mas é possível, né? Então, com o cultivo de fagulhas de alegria ou de deslocamentos alegres que a gente possa ter para ganhar um pouco de fôlego, a partir de conhecer melhor como que a gente está nesse processo, porque não está igual para todo mundo. Apesar de ter um peso que é comum, uma situação dura que é comum, eu aposto na singularização mesmo e a desenvolvimento de estratégias alegres, mesmo que sejam na delicadeza. Perfeito, Ellen, Paula, nem vou comentar, gente. Ai, quanta coisa, né? Então, um pouquinho contar das experiências, né? É até difícil para mim, porque são quase 7 anos, e a nossa experiência é ensino, pesquisa e extensão, porque a gente tem projetos de extensão nos territórios, a gente tem estágios, né? O nosso grupo é todo de professoras que supervisionam estágio. E na terapia ocupacional, gente, a gente não tem os profissionais nos campos. Desses campos não tem terapeutas ocupacionais. Então, os professores, eles vão para os campos para produzir as práticas para os alunos experimentarem junto, né, produzir junto para poder ter o estágio. Então, tem uma gama muito grande de projetos que foram desenvolvidos nesses 7 anos, e por nós, de formas múltiplas, e é difícil selecionar um. Tem um que ele é um marco para a gente, que foi um pouco no início desse processo, e acho que eu consigo falar ele com menos tempo. E, ao mesmo tempo, tem uma intensidade muito grande, que é Um Dia de Grafite no Céu. A Marina está até aqui, que a Marina coordenou essa ação, isso em 2015, se não me engano. E a gente, o nosso principal espaço de atuação
é o Céu das Artes. E eu acho que vocês devem conhecer o Céu das Artes, os CELS, por aí no Brasil, que é um espaço intersetorial, comunitário, de gestão comunitária compartilhada, com os setores da assistência social, cultura e educação. E aí cada município vai fazer algumas organizações. E a gente foi para o CEL, a gente ficou 4 anos no CEL, com as pessoas produzindo ações. Em determinado momento, e no começo, quando a gente estava conhecendo a população, teve uma problemática de ocupação, de pertencimento do espaço. Então, quem estava no CEL, Praça CEL, uma praça aberta, com atividades artísticas, culturais e desportivas. Quem estava no cotidiano do CEL? A comunidade, a população, transitando, vivendo múltiplas experiências e atravessamentos que eles vivem no cotidiano da vida. Então, quem produzia a vida e os sentidos no cotidiano é a população. Mas quem definia coisas, quem decidia coisas sobre o espaço, nem sempre. Mesmo sendo gestão compartilhada, nem sempre. E a problemática daquele momento era justamente a apropriação e dominação do espaço por poderes públicos e poderes paralelos, né? E aí a gente viu tantos poderes, tantos interesses, e a potência da vida cotidiana, que é o que a gente mais sentia, ficava naquele lugar da hierarquia, né? Os poderes e a potência. Mas, organicamente, a gente sentia muito mais a potência da vida ali do que os poderes. Então, foi uma proposta nossa para esse momento que a gente pudesse fazer uma experimentação com grafite, que era uma experiência, uma produção muito importante para aquela comunidade. Então, a gente fez o dia de grafite no CEL, articulou com artistas da comunidade, fora da comunidade, conseguimos recursos, acessamos recursos, e foi, o dia de grafite no CEL era recursos, o espaço, não é de ninguém mais, de fato, do que de vocês, experimentem. Gente, e foi uma coisa, que eu vou usar uma palavra que eu não costumo usar, mas é porque ainda é muito forte, catarse, assim. Aquela população já se apropriava daquilo, mas aquilo aconteceu a partir de uma afirmação, de uma possibilidade de ampliação, de uma forma tão intensa, as pessoas começaram a pintar tudo, de formas múltiplas, grafite e formas livres. E no fim do dia, todo mundo esgotado, assim, sentindo a intensidade, eu sinto de falar, né, aqui hoje, anos depois, sentindo no corpo o pertencimento àquele espaço e olhando nas paredes aquele pertencimento ali materializado. Isso teve uma reverberação muito importante nos processos singulares de relação, então, e foi reverberando anos depois, né? Então, a gente chega lá, hoje ainda a gente fala do dia de grafite no céu. Então, desde o aumento das mães, as mães que não iam tanto, os adolescentes iam mais no espaço, as mães começaram a ir mais, a forma como foi acontecendo essa apropriação, o pessoal estava ficando desanimado, até um recado, né? Um certo recado de que a potência também estava ali atuando na relação de poder. E não a partir de uma lógica de poder, mas de uma lógica de potência de criação. Então, esse foi um evento coordenado pela terapia ocupacional, ficou muito emblemático e reverberou muito. Claro que, em algum tempo depois, essas paredes foram pintadas de branco, ou da cor da gestão local, né? Tem essa coisa do prefeito gosta de azul, já viram isso? Tem nas cidades que o prefeito pinta tudo de azul, né? E aí que eu vou entrar na segunda parte da pergunta, Carla, porque se tem uma coisa que eu estou agora fazendo doutorado, né? Muita prática foi agora com a Carla, inclusive, né? E como orientadora, e o meu doutorado não é por acaso que o tema é resistência. É resistência e terapia ocupacional. Porque se tem uma coisa que fica forte para mim, na minha experimentação, é que a gente precisa resistir muito. É muita resistência cotidiana, em todos os sentidos. A gente na universidade, a gente com aquelas pessoas no cotidiano, no seu bairro. Então é isso, essa força, ela foi pintada várias vezes, e novas expressões aconteceram. Na minha universidade, a gente teve semana passada, a gente experimentou isso. Os alunos, a universidade é muito conhecida pelas paredes, com intervenções dos alunos, artísticas, expressões artísticas sensíveis. E por anos tentaram apagar, não conseguiram. Semana passada apagaram, porque por causa da pandemia, né, a gente sempre fez essa resistência. Mas agora acharam uma brecha, tá tudo branco. Gente, a dor disso. E, de novo, para onde que eu vou? Eu vou para a resistência. E como é que eu estou... E aí, o que a gente vive hoje, para mim, é um agravamento de tudo.
de verdade, eu acho que tem pouca novidade. Quando eu vejo da necropolítica, do agravamento das desigualdades, da dor, do sofrimento, da nossa desconexão com os nossos processos de vida, todos nós, para mim, o que a gente está vivendo é um agravamento dos processos de padronização e de diminuição das potências de vida, de formas múltiplas, diversas. Então, a pandemia, para mim, é isso. E ela me coloca ainda mais nesse lugar de pensar resistência. E aí eu me conecto muito com a cultura nesse ponto, porque, para mim, tem feito cada vez mais sentido pensar a resistência de forma ativa. A resistência da afirmatividade, ou seja, a resistência que reage menos ao poder, e é ela, sim, a potência contra a qual o poder reage. Porque cada vez mais eu acho que a gente não resiste ao poder, é o poder que vê a potência que existe nos processos, e o poder, estou falando uma coisa abstrata, mas na verdade tem mecanismos, tem... Então, a resistência é a potência de vida, é isso que a gente falou tanto aqui, não é? Potência e produção de vida, é isso que é a resistência. E cada vez mais pensando ela inventiva, no sentido de inventar formas contra-hegemônicas, né? Então, sentir alegria, produzir alegria é contra-hegemônico pra caramba, porque conecta a gente com o nosso próprio corpo, né? Produzir ecologia dos saberes, que coisa é essa, né? A gente está falando de padronização, de cada um no seu quadrado, TO faz isso, produtor cultural faz isso, a gente fala, não, gente, vamos compor saber na ecologia do saber. São várias resistências cotidianas e produzindo processos contra-hegemônicos, inventivos. E a nossa conexão com a cultura, não só a romantização, porque a cultura produz o padrão, produz a dominação, mas também a cultura como potência de ampliar, afirmar os processos inventivos de resistência. Para agora, de uma forma muito extrema, mas sempre. Então, esse é meu tema, resistência. Isadora? Eu gosto tanto de ouvir elas que eu até me perdi na minha organização. A gente... bom, isso já é uma baita de uma resistência, né? A gente poder estar num espaço de formação, de troca, de ensino-aprendizagem, numa relação muito afetuosa, né? Assim, de trocas, de encontros e de produção de afetos muito mobilizadores, e isso já é, por si só, uma grande resistência, né? Então, que precisamos celebrar. Eu fiquei pensando várias coisas aqui sobre contar mais experiências, mas eu acho que eu vou fazer um comentário, assim, e aí, se quiser, depois a gente entra mais em projetos, mas... porque eu fiquei pensando como, já vi uma pergunta, inclusive, quem entrou aí, fiquei também mobilizada com ela, de como tensionar para os gestores, né, um espaço da atuação da TO na cultura. E eu acho que é um baita desafio, e eu acho que é uma coisa que a gente tem, assim, é intrínseco a todas essas nossas produções, porque a gente tem esses 10 anos produzindo ações na cultura, com bastante relação com a universidade, né? Eu tive aqui, então, além de São Carlos, eu também tive inserção na USP em São Paulo, então também que tem um grupo pacto importante lá da TO, que desenvolve ações da interface da cultura, né, com a cultura, e a relação com a cultura na cidade de São Paulo é completamente diferente, então também acho que tem isso da singularização de cada contexto, mas também a importância da gente pensar a viabilização nessas macroestruturas, porque, de fato, ainda não sei, não tem essa resposta ainda, né? Acho que a gente está construindo também com essa intenção de tensionar, porque a universidade tem oferecido até então, né? É que agora a gente está nesse vácuo que a gente não sabe muito o que vai ser, mas tem conseguido viabilizar essas possibilidades, né? Então, essas ações, esses projetos, a universidade tem essa tarefa e essa condição de fazer os links e as conexões com a prefeitura, com os órgãos gestores, né? Com os níveis de setoriais aí, seja pela saúde, que a gente sabe, né? Um pouco por onde chegar, né, se é um pouco pela saúde, se é pela assistência, se é pela cultura, né, assim, cada cidade um pouco vai se desenhando de um jeito, o financiamento, e obviamente, os profissionais que estão atuando, né, porque às vezes a gente faz uma parceria que é muito afetuosa com a pessoa que a gente conhece, que trabalha ali, né, assim, então essa coisa
por exemplo, aqui da produção do Mais Um Corre, a relação que a equipe desenvolveu com a equipe do Centro Pop, né, que atende a população em situação de rua, é uma relação de amizade, de afeto. Então, assim, às vezes você vai atrás do funcionário que é teu colega, que sabe que ali vai ser possível viabilizar. Então, a gente um tanto tem essas redes formais, que eu acho que a universidade ajuda e contribui muito, às vezes com o próprio financiamento, né, que a universidade tem para desenvolver projetos culturais. A gente conseguiu, esses projetos enormes que a gente fez, a gente conseguiu financiamentos muito grandes em editais do MEC, em editais, mesmo com financiamento privado. Assim, é possível ter instâncias de financiamento e viabilização de projetos, mas com certeza o lugar da universidade contribui muito para esses links, né, efetivar essas relações. E, enfim, que eu ia dizer tudo isso. Que aqui em São Carlos a gente também, que tem essas redes mais formais e tem essas redes afetivas das pessoas que a gente conhece e constrói, às vezes, projetos, que é um pouco do que a gente está vivendo aqui hoje, né, que antes de mais nada são pessoas que se gostam muito, né, assim, e aí toparam uma conversa, assim, a gente vê onde é que vai chegar o encontro, a gente sabe que tem afinidade, mas aí vai desenvolvendo, né, então eu queria destacar essas duas coisas, inclusive, porque a gente está num momento, também já chegando um pouco na questão da Carla, de muita fragilidade e insegurança com relação à efetivação e precarização, né, das ações públicas. Então, que a gente ainda tem, e a gente não pode esquecer, e se agarrar nessas redes afetivas da construção da coletividade, né, vocês estão dizendo aí a importância da TO para esse deslocamento da construção, da criação de mundos possíveis, né, assim, a resistência nesse lugar, assim, do que é que a gente quer para o mundo, porque eu entendo que é assim, né, que a gente vê a TO, a gente aqui pelo menos, mas e se amanhã, eu sempre falo assim, é horrível o cenário, mas e se amanhã a gente não tiver mais políticas públicas, eu não sei o que seria da terapia ocupacional no Brasil, para ser sincera, porque a gente se organizou na viabilização das políticas, mas a gente não vai deixar de existir, porque a gente entende também da viabilização dessas outras redes, porque é a coletividade que nos move, né, a formação e a sustentação da vida no comum, no coletivo, no encontro. Então, todas essas coisas passaram pela minha cabeça. Aí, por exemplo, a minha experiência em São Paulo já é completamente diferente, embora ainda tenha bem forte essa relação com a universidade, lá no caso a USP, né? Mas os coletivos em São Paulo, existem muitos coletivos de produção cultural autônomos em São Paulo, e aí é isso, se você está na calçada, olha para um lado e vê um grupo de pessoas, você chega perto, aquilo lá já tem uma constituição, né? E aí, obviamente, para a gente como TO, chega por via ou a própria universidade, ou por trabalhar em serviços, né, comunitários, da assistência social, ou da saúde, enfim, que vão, que tem esse olhar e essa atuação no território e na coletividade, e acaba construindo essas parcerias. E elas são muito importantes, mesmo que elas pareçam que, eu ainda estou atuando no campo da saúde, ou ainda... Porque é dali também que a gente vai mostrar para os gestores, para os outros profissionais, que a gente também tem uma contribuição importante para a cultura, né? E a partir daí é que podem gerar outras, né, a criação, sim, de mais projetos, mais a viabilização, inclusive as contratações. Então, né, assim, acho que a gente chegou na assistência social, assim, de alguma forma, né, assim, mostrando que a gente tinha o que fazer lá, até que as políticas, quando foram sendo revisadas, e aí, não, peraí, esse profissional está aqui, então ele é importante estar aqui na equipe mínima, né, assim, acho que as nossas histórias aí nos outros campos têm para ensinar o que se a gente entende que a gente vai atuar e tem que atuar e pode atuar na cultura, a gente vai por onde der, primeiro, porque a gente precisa se sustentar, né, mas também entendendo que na coletividade, nesse encontro, a gente pode criar um outro que ainda é desconhecido, né,
Então, não é porque não existe lá o cargo de TO na cultura, no concurso municipal, que eu não vou trabalhar nisso, né? Assim, vejo muitas TOs que trabalham na relação com a cultura e não se dizem mais TOs. Ah, eu não trabalho mais como TO, aqui eu sou educadora, arte educadora, né? Assim, acabam entrando em outros campos que são incríveis também, não estou desmerecendo, mas porque acha que como não tem a vaga da terapia ocupacional, né? Não é um lugar para a gente, e a gente vai construindo esses lugares, né? Assim, mas mesmo nesse cenário de desconstrução de coisas, eu ainda acho que a gente tem que esperançar, né? Aí, Paulo Freire. E aí, o que eu tenho visto, só para terminar daí, então, dessa articulação de redes, nesse momento, inclusive pandêmico, né, assim, a gente colocou, tem toda essa coisa dos distanciamentos e dessa vida pelas redes virtuais, tem nos aproximado em relação a quem tem acesso a essas redes, tem promovido coisas como esse encontro, né, que a gente está cada uma em uma cidade, né, fazendo essa conversa, mas a gente não pode esquecer que também tem deixado muitas pessoas de fora, né, do acesso virtual, né, então aí a gente, outra conversa sobre acessibilidade que a gente poderia entrar, não vou entrar, mas eu acho que é uma questão importante, mas tenho visto alguns coletivos em São Paulo que têm se sustentado virtualmente, então acho que também tem esperanças aí de como manter coisas, porque a gente vai ter que reinventar muitas coisas no mundo, né? Como a gente sempre fez. Mas a gente tem que ter clareza que isso é nosso papel. Assim. Responde? Claro. Sobre esse seu comentário, antes de ler, tem uns comentários no chat, acho que tem mais uma pergunta, a gente já está caminhando para o final. Comentar sobre a questão da acessibilidade e pontuar também, né, na linha do que a Isadora traz, a acessibilidade para além das lógicas dos grandes centros, né, assim, a gente costuma falar fora dos eixos, né, principalmente o grande eixo, Rio, São Paulo, que determinam, às vezes, lógicas que se desconsideram, por exemplo, cidades com 30 mil habitantes, cidades com 5 mil habitantes, quer dizer, as singularidades que a Ellen fala lá no início, né, essas singularidades vão também para esse tipo de análise, né, que a gente não pode, às vezes, acreditar que todos os acessos estão garantidos, né? Desde o acesso a esse encontro aqui, né? Acesso a um computador, acesso a uma chamada, como acesso, por exemplo, ao próprio serviço de saúde, ao próprio serviço cultural, atendimentos diversos, desde os equipamentos até as ações, né? E aí, para cair também, para ressaltar a ideia das periferias do Brasil, né? Nos vários sentidos que o termo carrega de periferias. Assim, me conectou muito com que é importante a gente ressaltar, né, isso nas lógicas que muitas vezes partem de discursos hegemônicos dentro desses próprios campos que nós circulamos. E aí trazer também a ideia de que política pública, né, também, de novo, conectando com essa última fala, embora elas não existam agora, né, pelo menos para o campo da cultura, né, enquanto Fortaleza, elas estão muito descontínuas, né, no histórico de políticas culturais, principalmente se a gente recuperar, mas elas não fizeram e nunca farão uma coisa, mesmo que elas não existam, embora a gente tenha que lutar para que elas existam. Elas nunca vão deixar o campo cultural morrer. A cultura é viva, a cultura continuará viva, e é nesse espírito que também que eu acho que foi essa fala da Isadora em relação ao campo da terapia ocupacional, né, que embora possa não existir talvez políticas que sustentem e amparem, né, a origem do campo da terapia ocupacional, como ela surgiu, como ela se fortaleceu, mas que ela segue viva, né, e vai seguir, né, a gente está vendo agora nessa fala de vocês três, que ela tem que seguir, né. Eu vou ler aqui alguns comentários do chat para registrar, porque o pessoal está bem tímido, assim, para fazer pergunta. Então, a Marina Leandrini, lá atrás, fez um comentário, eu vou ler, assim, para a gente registrar aqui nessa chamada, que eu acho muito importante a gente registrar isso, né, no vídeo que vai ficar gravado. Então, a Marina Leandrini de Oliveira agradece, obrigada por tanto, Ellen, Paula e Isa, que encontro maravilhoso, um marco, sem dúvida. A Eva Terezinha diz muito grata, a Deidiane também agradece, a Francia Helena Rocha Santos, que legal, quero todos os livros, creio que são os livros indicados pela Isadora, né? Temos aqui alguém do mundo hispânico, Kellen Silva Leal também comentou, bem legal, interessante, Alice Fernandes de Andrade, que mulheres, viu, foi demais,
Miguel Gonçalves também, muito bom. Roselaine diz também muito bom. A Nathalie, colega, professora da Unipampa, obrigada pelas falas, que lindeza. A Eva Terezinha também, de novo, agradece, sucesso. Só tenho a agradecer por essa tarde maravilhosa de novas aprendizagens. Camila diz muito bom. A Camila, a Juliana, a Júlia Bassa, muita admiração por essas TOs. O Pablo, integrante desse projeto, nosso aluno de produção política cultural, Pablo Felipe de Oliveira Souza, interessante demais, parabéns. A Isadora Machado Cabral diz que encontro maravilhoso, esperei muito por esse momento. Obrigada, Isadora, também. A Fabrine Veneziane, muito rica a fala, obrigada. A Janine dos Santos Pinto comenta, muito legal, faço gestão pública em Santana do Livramento, quero estudar posteriormente sobre cultura, muito bom o evento. Aí, ó, a gente está empolgando o pessoal. A Marileia Camargo diz excelente, parabéns. A Nathalie Alves também, eu estou no trabalho. Ah, bom, aqui já é um comentário para pedir a lista de presença, eu já ia ler. A Miriam também agradece, chama de excelente evento. Aí tem uma pergunta da Tati Doval, né, que a gente pode, eu acho que vocês já passaram um pouco pelo tema. Aí o Luciano Aparecido Marques, nosso aluno também de produção política cultural, comenta, muito amor envolvido no trabalho de vocês. Parabéns, gurias, um termo bem gaúcho. Eva Terezinha, de novo, excelente, parabéns, fiquei encantada e alimentada dessa discussão. Bom, tem mais comentários, a Alessandra também, dá os parabéns, a Alessandra Garcia, excelentes colocações, o Rafael também, nosso aluno, Rafael de Souza Freitas, parabéns, todas as falas foram magníficas, e é isso, muitos obrigados, muitos legais aqui. Aí tem a pergunta da Paula, né, da Tati Doval, né, como tensionar gestores para abertura de campo de trabalho para terapeutas ocupacionais no campo da cultura. Eu acho que a Isadora já foi um pouquinho nessa linha. Eu vou só condensar isso aqui para a gente fazer as falas finais de vocês três. Né, a Nathalie Alves Rodrigues comenta aqui, gratidão pelos dizeres, venho de vivências no Pacto USP, então fiquei com desejo de saber um pouquinho sobre as vivências desses espaços que vocês habitam, concordando com a Paula que até possibilita o encontro de mulheres maravilhosas. Adriana Leão, muito bom esse momento, foi ótimo ouvir cada uma das colegas em suas interfaces com a cultura, grata professora Carla por essa oportunidade de articulação da TO com a produção cultural, e vamos que vamos também por meio da arte como caminho, como disse Augusto Boal, resistir à pandemia e ao pandemônio político, muito bem. A Isadora retomou aqui, que está atualmente trabalhando como produtora de acessibilidade do projeto Um Novo Olhar na Funarte UFRJ, está amando, Isadora Machado Cabral comentou. A Marina Leandrini de Oliveira, que composição, minha gente, alegria, resistência, rede, afeto e esperançar. Eloir de Silva Costa, muito obrigada por todas as falas esclarecedoras. A Betina, muito obrigada pelo espaço, pelo espaço, mulheres maravilhosas. Eloir da Silva dá os parabéns, o Lucas Caribe, nosso integrante do projeto, também dá o agradecimento dele, conteúdo incrível, Karina Alves também dá os parabéns, e o Wendel Oliveira. Então, assim, ó, eu acho que a gente pode fazer, não sei se alguém tem uma pergunta, eu queria muito que eles abrissem a câmera para a gente fazer. Eu costumo fazer essa reta final agora, que vocês façam uma breve fala de despedida, e depois eu peço ao pessoal que está aqui ainda na sala que não saia, porque sempre ao final desses encontros a gente abre os microfones e abre as câmeras para dar tchau, e aí todo mundo começa a aparecer na chamada, porque no Google Meet é assim. Então, eu vou pedir para que vocês três façam a última rodada, né, de finalização, alguma consideração que queiram fazer, e que o pessoal segure aqui um pouquinho para a gente fazer essa rodada de tchauz e de, enfim, mandar energia boa para todo mundo. Então, vamos lá, Ellen, depois Paula, depois Isadora. E agradecer, né, gente? Agradecer muito, eu só tenho a agradecer. Uma tarde de grande aprendizado, uma tarde de muitas conexões, que a gente nem imaginava o quanto éramos próximas, o quanto, né, eu acho que vocês mais do que a gente da cultura, pelo menos enquanto lugar formal, né, dentro de universidades. Então, muito bacana que vocês tragam tudo isso para a gente conhecer. Muito feliz com a tarde de hoje. Bom, dá vontade de falar tanta coisa, porque a gente vai ficando
me sinto até ansiosa, assim, sabe? Quanta conversa, né? Boa. Mas o que eu queria me despedir, além de agradecer, é dizer que um momento como esse é o que eu chamei de momentos de alegria, que alimentam a nossa potência de continuar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Ai, Ellen, acho que é isso também, emendar com você. Primeiro, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, afetivamente, nas histórias, nas experiências, no corpo. São tantas, né? A Marina está aqui comigo, a Marina é uma grande parceira. A Ellen, a Isa, e tantos momentos na vida que a gente vai se encontrando, e cada encontro compõe tanta força, tanta alegria, e com uma potência de anos. A gente, né, vive um encontro, aquilo compõe resistência para a gente seguir por anos. Então, eu queria agradecer muito todas as mulheres, principalmente mulheres, gente. Fica parecendo estranho, mas é porque o encontro acontece muito nesse lugar, que estão aqui comigo hoje. E dizer das resistências, né? O que é resistência? O que é processos contra-hegemônicos? Então, como a Ellen diz, estar aqui dessa forma nos traz alegria. Dizer da diversidade contra-hegemônico, é resistência. Poder falar de afeto, poder falar livremente, poder falar tranquilamente, sem durezas, sem medo, sem dominação, sem sentir processos de saberes hierarquizados, sabe? Sentir livre para a gente dizer e entender que ali está circulando afeto, está circulando acolhimento, está circulando horizontalidade, quebrar com as dicotomias, né, gente? Professor, aluno, a natureza e o homem. Tem tantos processos do nosso cotidiano que são contra-hegemônicos, então é um convite para a gente ir olhando para cada um. A nossa relação com o planeta Terra, né, a gente está se relacionando como distante da natureza, explorando a natureza, a gente está buscando conexões mais próximas do planeta, entendendo que a gente faz parte dele. Então, o meu convite, né, um agradecimento e convite para que a gente observe no nosso cotidiano as expressões e as nossas produções contra-hegemônicas e que a gente afirme isso. Porque isso não tem muito valor, sabe, gente? Normalmente, aquele negócio que não tem muito valor, ou então que é detonado, que é destruído, que é oprimido, normalmente a gente tem que dar uma olhada ali, porque é ali que está essa riqueza da alegria que a Ellen diz, né? Então, o meu convite é para a gente poder olhar para os nossos processos singulares de produção contra-hegemônica e de resistência e afirmar, conectar isso com outras pessoas e abrir espaço para a gente viver isso junto. E isso foi o que aconteceu aqui hoje. Obrigada. Fazer rizoma. Vou completar. Ai, que lindas. Tudo isso faz muito sentido. Então, eu queria agradecer, então, a presença de vocês e por aprender sempre com vocês. E pelo espaço sempre da escuta, do acolhimento. Eu acho que esse cuidado, a gente sente muita falta, né, do olho no olho, do corpo no corpo, né, isso é tão importante para a gente, para pensar o encontro, mas a gente está estabelecendo e compreendendo outras formas que são possíveis, né, isso, o possível é uma palavra muito boa para a gente, porque é o que cabe no momento, da forma que dá para caber, né. Então, eu queria agradecer. Eu me lembrei do curso, eu preciso divulgar, porque é uma iniciativa que tem muitas teoses envolvidas, que é a pós-graduação em acessibilidade cultural, oferecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem vagas para terapeutas ocupacionais, mas é interdisciplinar. Então, fica aí a divulgação também, quem tiver interesse em se formar por aí. E é isso, quero agradecer muito, tenho também deixar os canais aí abertos, então a possibilidade da gente se conhecer e se reconhecer também em outros espaços, né, então a gente tá aí nos Facebooks, nos Instagrams, né, nas redes, então serve, eu mantenho para isso, porque eu acho que é um promovedor de encontros, assim, né, então
queria dizer isso, assim, agradecer, que eu espero encontrá-las em outros momentos, outros espaços, e agradecer a Carla, a organização e a equipe mais uma vez por essa possibilidade incrível, porque a gente está aqui em êxtase de felicidade por esse encontro, e que isso é muito, muito potente. Então, muito obrigada. Aê, obrigada, gente, pessoal. Então, estamos nos despedindo, agradecendo essas 3 palestrantes incríveis, essa tarde de grandes trocas, de aprendizados incríveis. Abram suas câmeras, vamos começar a se despedir dessas queridas. Eu quero os áudios de vocês também, todo mundo falando tchau, para a gente sair registrado nessa gravação. Então, as 3 palestrantes, meu tchau, meu agradecimento, e vocês, por favor, que estão aqui, comecem a dar... Tchau. Tchau, Tchau, gratidão. Obrigada. Obrigada por tempo. Tchau, tchau. Até mais. Pronto. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Parabéns pelo trabalho, Mariana. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau tchau. para todos. Muito obrigada por hoje. Tchau. Que alegria ver tanta carinha, gente.